Algum tempo atrás, a Suélia pediu oração por um fato que havia acontecido. Sucintamente, o que aconteceu contigo aquela semana? Você encontrou com uma pessoa no ônibus, conversaram. Como é que foi a história? Rapidinho assim. Eu estava lá em Campinas, né? Estava voltando de uma consulta médica. Tinha uma moça na fila do ônibus. Tá bom. Tinha uma moça na fila do ônibus com seus 2 filhos, né? Um de 8 anos, outro de 12. E ela conversava com eles, né? Disse, não, que vai dar tudo certo, que eles estavam vindo para uma entrevista aqui no colégio para eles conseguirem uma bolsa de estudos, né? E eu fiquei observando, escutando a atitude dos meninos, muito educados, né? E eu comecei a puxar assunto com ela, mas sem comentar que eu era da igreja de Biás, nem comentar. E ela falou assim, que sempre estudou em colégio adventista, que queria muito conseguir uma bolsa para os filhos dela, pois ela morava num lugar ruim, os meninos estudavam numa escola que não tinha boas referências lá, então o desejo dela era esse. Ela não conseguiu a bolsa. Aí, então, você naquele sábado, você pediu para a classe, orar em favor disso. Em favor disso. Foi isso? E depois, passado essa semana, o que aconteceu? A gente teve uma escola sabatina falando sobre a importância das crianças, né? E a gente conseguiu. Você trouxe ela? Trouxe ela para conhecer, e foi justamente no dia que a gente teve a lição sobre a importância das crianças na igreja. Foi assim, um sábado bem assim, propício de poder ter sido um sábado melhor. A lição foi focada sobre a importância da educação das crianças da igreja. E ela ficou aqui, ela assistiu, ela gostou, aí no final a Suélia apresentou ela para a gente e conversamos. Aí nós ficamos de ver junto a escola não tinha realmente como atender naquele momento, naquela época, mas nós ficamos juntos lá, a direção, a classe interviu e conseguiram 2 bolsas para os meninos, integrais para os meninos estudarem aqui. E aí eu brinquei ainda no diretor da classe da escola, eu falei, professor, estudar de graça na escola adventista para quem é pobre é caro demais. E graças a Deus a classe conseguiu, através da classe, conseguiu fazer com que as crianças estudem aqui. Foi comprado todo o material, o esforço dela, foi pago as taxas extras, foi dado um apoio e o Kleber e a Suélia de tal forma se envolveram com essa moça, com seus 2 filhos, conseguiram trazê-los para morar em Hortolândia, porque eles moravam atrás do aeroporto de Viracopos. Um lugar extremamente violento, influências muito ruins. E as crianças saíam de lá, iam no centro de Campinas, e do centro de Campinas vinham aqui. Ou seja, era 2 horas de viagem de manhã para vir, 2 horas para voltar. E o Kleber e a Suélia, correndo atrás, junto com mais alguns amigos, conseguiram trazê-los morar aqui perto do colégio. Então eles estão morando aqui perto do colégio. As crianças estão estudando aqui, estão contentes, né? Vocês têm contato. E esse é o resultado daquilo, da resposta das orações que são feitas pela classe. Só deixa eu comentar sobre os meninos. Assim, não é que eles tinham um sonho de estudar na escola adventista. Eles moravam num lugar que, assim, na porta da casa deles existia um tráfico de drogas. Então, os meninos estavam lá, os meninos são de boa índole, tiveram uma boa educação, mas eles estavam sujeitos a usarem drogas a qualquer momento. Um tem 8, um tem 12, né? Tem 8 anos. Os meninos são extremamente inteligentes e a mãe, preocupada na educação deles, eles não virarem marginais, enfim, traficantes ou mesmo usuários, queria colocar numa escola adventista, uma escola que tivesse uma educação melhor. E aí foi por isso que ela correu atrás de arte, não foi assim só lá querendo. Não, sem dúvida, tem toda uma história do contexto social e com isso a gente espera o quê? Que as crianças tenham realmente essa educação, e pelo que pouco nós conversamos, né? Eles estão correndo muito atrás, porque são alunos de escola pública, então tem uma dificuldade grande, mas as crianças estão estudando bastante, estão felizes, e quando a gente planta a semente nessa fase, a pequena semente, a gente não sabe até onde essa árvore vai. Então é gratificante
esse envolvimento que nós temos como classe nas atividades espirituais e sociais em ajudar para que as coisas caminhem. Então, agora eu fico assim realmente impressionado e motivado, porque não adianta trazê-los e colocá-los aqui e deixá-los aí, abandonados. Temos que dar um suporte de maneira que eles criem raízes e se estabeleçam. A partir disso, estão aí encaminhados para a vida, né? A gente quer agradecer de coração ao Sueli e ao Kleber, casal bonito aqui, que tem assim, se voltado para essas atividades constantes. Tem um casal de médicos peruanos que estão morando aqui no Parque Hortolândia e eles vão passar 90 dias só, né? E a Lúcia, a Edith se cotizaram, montaram a casa para eles lá, a gente ajudou a carregar as coisas, eles moram frente à minha casa, né? No fundo lá do Sacarina ali. E aí, esses dias eu estou passando ali, o Kleber passa, está chovendo lá, caminhando, aí abriu, está o Kleber e a Sueli, o casal de peruano já, dando suporte para eles, levando eles passear, conhecer as coisas, e isso é muito gratificante e motivador para a gente, que gosta de também fazer essa atividade sócio-espiritual. Deus abençoe vocês dois. Continuam. Apenas para concluir, parece que a sala continua orando pelos meninos. Sim. E infelizmente a educação que tiveram foi da parte da mãe do pai, usuário de drogas. Então foi a vida inteira vendo para lá com a mãe. E eles têm uma sequela por causa disso. O menor tem segundo ano e o maior tem um problema de concentração. Então o pedido é para eles possam melhorar. Vamos lá, continuar orando por ele. Muito obrigado de coração pela atividade da casa. Ok, bom sábado. Então vamos lá. Título da lição e verso. Discipulando líderes espirituais, verso. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ok. Antes da gente comentar os versos, vamos aos objetivos da lição. Para a gente pontuar aí qual era o conhecimento, o que a gente tinha que ter aprendido essa semana, qual o sentimento resultante desse aprendizado e a prática resultante dessas duas situações. Vamos lá. O que a gente tinha que ter aprendido na lição dessa semana? A influência de Cristo como indivíduo estava diretamente relacionada com a medida em que os discípulos adotavam e encarnavam os valores do reino de Deus. Ok? Então, algumas palavrinhas começam a se demarcar nos objetivos aí para a gente prestar atenção. Primeira palavra, influência. Esse é o ponto de partida do conhecimento da lição dessa semana. Então, por que a escolha ou discipular líderes espirituais? O Evangelho, para ser propagado, demanda uma atividade. Essa atividade tem como prioridade o sistema de influência. Uma pessoa influencia a outra, que influencia a outra, que influencia a outra. Ou seja, mais do que pregação, o Evangelho é propagação de vida. E, portanto, influência é a palavra central do primeiro objetivo. Na carona dessa abordagem, que é a influência de Cristo como indivíduo, estava diretamente relacionada com a medida que os discípulos, que seriam influenciadores, fizessem o quê? E aí vem duas questões importantes. Quais são as duas questões aí no primeiro objetivo? Os discípulos de Cristo, para demonstrar influência de Cristo a outros, através da sua vida, tinham que fazer o quê? Adotar e encarnar o quê? Os valores impostos por essa dimensão do Cristo. Então, essas três questões são importantes dentro do desenho do objetivo de conhecimento da lição dessa semana. Que há uma influência a ser exercida no mundo, e essa influência depende diretamente de que pessoas que encontraram Cristo adotem e encarnem os valores de Cristo. Adotar e encarnar são diferentes em algumas dimensões. O adotar é uma questão de escolha e de conhecimento, e o encarnar é uma questão de vivência e experiência, que é o binômio da lição dessa semana. Conhecimento e experiência. A aprender e fazer. Esse desenho, esse binômio montado na lição da semana, é o que está por trás desse objetivo de conhecimento. Entendendo que influência deve resultar de pessoas que adotem e vivam. Adotem enquanto escolha e vivam enquanto prática o Evangelho cristão. Qual seria o resultado disso? Qual é o sentimento que brota disso? Sentir o desejo de ser eficiente no cumprimento de sua missão por Cristo, desenvolvendo intencionalmente
Duas palavrinhas que surgem aí, eficiência e a segunda palavra que aparece na carona disso é intencionalidade. O que é eficiência? O que significa eficiência? Eficiência é a utilização boa e completa dos recursos. Ou, em outras palavras, eficiência é fazer direito às coisas, num procedimento padrão. Isso é eficiência. Eficiência não é suficiente para o Evangelho. Eficiência é suficiente para os recursos, mas não é suficiente para o Evangelho. Há que se ter também eficácia. E eficácia só se consegue com intencionalidade. Você tem que querer. Querer o quê? Querer as coisas que estavam no objetivo anterior. Querer influenciar, querer adotar, querer viver. Então, eficiência é técnica, eficácia é valor. Eficiência é uma aplicação diretiva da técnica, da habilidade, do desenvolvimento dos talentos. Eficácia é colocar isso no alinhamento do valor correto. E o valor correto resulta da influência de Cristo sobre o sujeito que age de forma eficiente. Portanto, o sentimento resultante de perceber a necessidade do mundo de influência e a necessidade de Cristo, de que cristãos adotem e vivam os seus valores, é desejar eficientemente fazer isso e eficazmente influenciar os outros. Esse é o desenho. Sentindo isso, o que o cristão faz? Objetivo prático. Servir de mentor ou guia de 4 ou 5 pessoas para que sejam discípulos de Cristo. Ou seja, o cristão que incorporou esses valores e entendeu a necessidade de Cristo, de cristãos que influenciem e de cristãos que vivam, fazem o quê? Intencionalmente ele escolhe 4 ou 5 pessoas e começa a atuar por elas. Esse 4 ou 5 não está aqui por acaso, tá? Não está aqui por acaso. Tem uma regrinha para esse 4 ou 5 estar aqui, e essa regrinha está no desenho da escolha de Jesus. Se você olhar a escolha que Jesus faz dos seus discípulos, tem um desenho nessa escolha. E esse desenho postulado nessa escolha, você vai verificar nitidamente na forma como Jesus desenvolveu o seu ministério. Quando Jesus começa o ministério, quantos discípulos ele tem? Não. Tem centena de discípulos, 120, 130, 150, a gente não tem o número preciso, mas é algo acima de 100. Que eram discípulos de quem? João Batista. A quem João Batista diz: sigam a ele, esse é de quem eu falava, vão com ele. E eu continuo aqui no deserto para aqueles que ainda não encontraram Cristo. E cada um que João batizava dizia: o mestre está em tal lugar, procurem por ele. O mestre está em tal lugar, procurem por ele. A ponto de João ser questionado: mas você batiza para o outro? Sim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então esse é o desenho de João. Quando Cristo tem aquele monte de gente, é muita gente. É muita gente para a missão. O que Jesus faz? Se retira para orar, e ao retornar da oração, entre todos aqueles discípulos, Jesus escolhe quem? 12. Na verdade, 11 e meio. Escolhe 11, um se oferece e ele aceita. São 11 discípulos e 12 no completo. E esse 12º, a Bíblia acaba pontuando, foi aquele que o traiu. Desses 12, continua sendo gente demais. O que Jesus faz? Racha o grupo em 2. 6 e 6. E 6 continua sendo demais. O que ele faz? Desses 6 chama 4. Pedro, André, Tiago e João, que é o que cabe no barquinho. Brincadeiras à parte. Esses 4 se tornam os discípulos de Jesus, aqueles com quem Jesus dá conta de lidar, mas ainda é muita gente. E desses 4 ele chama 1. E é o único que permanece vivo até o fim do ministério apostólico. João. Esse é o desenho do Evangelho. Isso não é à toa, isso não é uma característica só solta no vazio. Isso não é acaso. Essa é a condição de pessoas que cada um de nós dá conta de lidar. Não dá para lidar com mais gente do que isso.
Você não consegue, é impossível você lidar de forma diretiva, de forma pontual, de forma funcional com mais que isso. E há um monte de pesquisas interessantes hoje no mundo que demonstram isso. Pesquisas clássicas que demonstram isso nas redes de interligação social. O máximo que as pessoas dão conta de lidar é isso. Então não é um número que está aqui ao acaso. Ele é a reprodução clara do método de Cristo. Então quando eu escolho 4 pessoas, ou 5, se você olhar Jesus, as outras 2 pessoas, uma delas tinha o nome de Filipe, a outra de Bartolomeu. Esse desenho fecha o discipulado de Jesus e a estrutura dos 6 com quem Jesus lidou de forma diretiva. E se você olhar depois, quando o ministério retoma na versão apostólica, são esses 6 que diretivamente tocam as coisas. Então, chegar o Papa não foi Pedro, foi o... Se eu tivesse que dizer que alguém seria, não seria Pedro, seria João. Mas como Jesus coloca sobre Pedro a definição de que você apacentará as minhas ovelhas e dirigirá a igreja, e Pedro era o mais velho de todos os 12, então não é por acaso que Pedro se instala como aquele que substitui o modelo. Porque Pedro, na realidade, foi o que entendeu, não que João não tenha entendido, mas Pedro foi o que entendeu por vivência o que é negar e ser salvo, o que é estar condenado e ser salvo. Pedro entendeu isso. E por isso ele poderia ser aquele que com equilíbrio lideraria a primeira fase do cristianismo. E ele assume essa postura. E aí o primeiro embate em que Pedro é tentado é quando surge um segundo líder de igual índole. Um tal de Saulo, que virou Paulo. E que ainda precisava passar pelo resto da conversão. Foi convertido de mente, mas não de coração. Foi convertido de doutrina, mas ainda tinha que abrandar o coração. E ele abranda o coração quando? Quando ele se pega com Pedro e quando ele se pega com Barnabé. Os dois são muito parecidos, embora um tenha uma cultura 0 e o outro tenha uma cultura 100. Mas espiritualmente os dois têm a mesma força. É interessante observar isso nos evangelhos, mas isso é uma outra lição e uma outra discussão. Nossa questão aqui é entender que há um desenho de escolha de liderança que Deus faz. Deus escolheu líderes para começar o evangelho. E Deus coloca sobre os nossos ombros a mesma responsabilidade de continuar escolhendo líderes espirituais, que guiem o seu povo nessa mesma espiritualidade, nesse mesmo desenho. Mas de vez em quando entra o Judas, né? Sempre vai entrar Judas, porque o pecado ainda está. Sempre vai entrar Judas, sempre vai entrar um Pedro, sempre vai entrar um João, sempre vai entrar um Tomé. Há perfis diferentes, e isso não muda a espiritualidade do sujeito no sentido da possibilidade, mas muda a aplicação. Então, para cada perfil, uma missão. Para cada missão, um povo. Esse desenho é o que a gente começa a ver na lição dessa semana. Então, a lição vai discutir alguns elementos interessantes. Agora eu volto ao verso. O verso que abriu a lição. O verso diz assim: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de fazer o quê? Orar. O primeiro grande problema que a gente tem no cristianismo atual é a autossuficiência do cristão. E o primeiro antídoto à autossuficiência é o reconhecimento do pecado e a necessidade de Deus, que implica ao cristão se retirar para falar com Deus. Não era o caso de Cristo sob o ponto de vista do pecado, mas era o caso de Cristo pela grandeza da missão. Cristo era humano, apesar de não pecador, e tinha na humanidade uma limitação, que era enxergar para frente. A mesma limitação que qualquer um de nós tem. Cristo não tinha uma limitação que nós temos. Cristo não era míope, nem astigmático. Ele enxergava com clareza, mas enxergava com clareza até onde um humano pode enxergar. E toda vez que uma decisão crucial ao fenômeno precisava ser tomada, ele precisava enxergar além do humano. E só tinha um jeito: voltar a Deus. Então ele começa o processo fazendo isso. Vai e ora. E aqui está a primeira lição daquilo que seria o título da lição: discipulando líderes espirituais. Isso só dá para ser feito de que jeito? Com oração, com Deus. Não é uma escolha feita por capacidade pessoal ou por visão humana, porque a gente é cego e tapado e não enxerga além do próprio nariz, se é que o enxerga. Então, para escolher alguém que é líder espiritual, só se faz isso de forma espiritual, ou seja, Deus tem que me mostrar. Daí a oração.
O texto não para aí, o verso continua e diz assim: e passou a noite orando. Não foi uma oraçãozinha de 3 segundos. Ele passou a noite em luta com Deus para que tivesse certeza do que fazer e para que o Espírito o guiasse na escolha que viria pela frente. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E a partir daí eles têm uma missão. Vão viver com Cristo durante um tempo, vão passar pelo estágio da missão, num lugar onde o estágio não ofereceria grandes riscos. Vão fazer estágio onde Jesus já passou e onde já há discípulos. E aí, feito o estágio e estando aptos para entender o tamanho da missão, estarão prontos para executar a missão, de fato, onde Jesus não passou. E é interessante esse desenho feito por Cristo. É todo o processo de ensino desses sujeitos, pelo conhecimento e pela vida. E é interessante porque o primeiro estágio dos discípulos dá com os burros na água. Eles se percebem bons pregadores, se percebem até bons sujeitos que fazem milagres, que operam milagres em nome de Deus, mas se percebem incapazes de enfrentar quem? Satanás. E voltam todo com rabinhos entre as pernas, dizendo: não conseguimos enfrentar Satanás. E aí Jesus fala: porque a fé de vocês é tão pequena. E quando fala pequena, é pequena mesmo. Porque ele compara o tamanho da fé deles com menor do que um grão de mostarda. Se fosse do tamanho dele, o grãozinho de mostarda é um mosquitinho, já seria suficiente para transportar as montanhas de um lugar para o outro por um simples pedido a Deus. Ou seja, a fé de vocês é quase imperceptível de tão pequena que é. É nesse desenho que Jesus ilustra o fim do estágio. Então pensa você, profissional de hoje, terminou de estudar a sua vida acadêmica, está ali no auge da sua formação e vai para o estágio. E a hora que termina o estágio, o seu chefe de estágio vira: tu é medíocre. Não aprendeu nada nesses anos de graduação. Entendeu? Nem a coisa mais basal. Então, é nesse sentido que aparece o significado daquela parte do título que diz: discipular líderes de que jeito? Espirituais. Porque o que vai se enfrentar na batalha não é técnico, tampouco é humano. É uma batalha espiritual. E não é espiritual no sentido de uma espiritualização barata da batalha, ou seja, de uma virtualização da batalha. É espiritual no sentido de que o que está em jogo é a própria vida, e o que está em jogo é o domínio do ser humano. Domínio exercido pelo pecado. E é uma batalha que tem poderes que excedem o humano. Daí o espiritual. Não é o espiritual no sentido dessa banalidade da espiritualidade como é tratada hoje. A estrutura inteira das crenças, sejam cristãs ou não. É a espiritualidade no sentido de que aquilo que está em jogo e os poderes que atuam são poderes que excedem a capacidade humana. Daí o fato de que eu só posso enfrentá-lo se eu estiver com alguém que tenha poder maior do que isso. Aqui começa a missão. E aí tem um primeiro verso interessante no comentário da abertura da lição que diz assim: Deus toma homens assim como eles são. Esse texto está na Review and Herald, data do dia 11 de janeiro de 1912. Deus toma os homens assim como eles são, com elementos humanos no caráter, e os treina para o seu serviço. Aí é a eficiência. Se estiverem dispostos a aprender dele. Não são escolhidos porque sejam perfeitos, mas apesar de suas imperfeições, para que pelo conhecimento e pela prática da verdade, por meio da graça de Cristo, eles possam ser transformados à sua imagem. Eficácia. Então, quem é que Deus chama? Deus chama incapacitados para capacitar. Independente se sejam capacitados ou não nas condições técnicas do mundo. Mas são incapazes sob o ponto de vista do preparo para enfrentar o mundo das trevas, o mundo espiritual. Enfrentar a batalha que está por trás da cena. Para isso, todos que nascem nesse mundo são plenamente incapazes. E Deus chama incapazes, para capacitá-los se estiverem dispostos. Portanto, quando Deus nos chama, qualquer um de nós, Ele chama nessas mesmas condições.
Logo, quando olhamos uns para os outros, temos que vê-los pela perspectiva que Cristo vê. Todos são incapazes. Daí a escolha de Pedro. Pedro percebeu o quanto ele era incapaz frente àquilo que ele achava que tinha capacidade. Quando ele se quebrou na mesma pedra que Cristo orou, lá no Getsemane, aí ele entendeu: eu não sou capaz, eu preciso dele. E aí ele volta para Cristo. A mesma coisa acontece com Judas. Só que Judas, em lugar de ir para a pedra onde Cristo orou, vai para a forca e desiste do processo. Saída mais fácil, caminho pela borda. Essa é a diferença dos dois. Por quê? Judas não está disposto a admitir a sua completa incapacidade. Esse é o problema de Judas. Ele não se vê como incapaz e, portanto, olha para os outros à luz daquilo que ele vê em si mesmo. Os outros é que são incapazes, mas são incapazes mesmo, ou seja, não tem jeito. Ele não vê os outros na perspectiva de que são incapazes como eu sou e vê-los como Cristo vê, a partir do contato que podem ter com Cristo. Ele não vê os outros assim. Ele vê os outros de cima para baixo e como quem não tem jeito. E aí quando ele se depara que ele também é um dos que não tem jeito, ele desiste de tudo. O que não acontece com Pedro. Aí vem a primeira abordagem da lição, que traz a discussão da escolha e a preparação dos líderes, e eu vou destacar um tópico desse bloco, que é interessante, que está aqui, diz assim: uma vez que Cristo cria que precisava de muita oração a fim de alcançar a sabedoria necessária, quanto mais devem os cristãos de hoje pedir sabedoria divina ao escolher aqueles que serão encarregados de supervisionarem a realização da grande missão. Aí vem uma das coisas que nem sempre se segue assim. Aliás, na grande maioria das vezes eu arriscaria dizer que boa parte das escolhas feitas no âmbito humano para a missão são feitas a partir de perspectivas puramente humanas. De alguma maneira, ao longo do tempo, parece que nós perdemos a crença de que Deus move corações na eleição. Em todos os níveis, eu digo isso. Em todos os níveis mesmo. Me parece que em algum momento da história a igreja perdeu a perspectiva de que eleições se faz partindo de oração. Quando eu falo em todos os níveis, é de A a Z. Portanto, não adianta apontar para lado nenhum. Todos os lados correm o mesmo risco. Desde a simples eleição de um simples serviçal, dos mais basais da igreja local, até o último nível dela, em que oficialmente se elegerá alguém, se perder a perspectiva de que isso deve ser resultado da oração e influência direta de Deus, e não da capacidade humana de avaliar quem eu quero ou deixo de querer, quem eu gosto ou deixo de gostar, quem eu acho ou deixo de achar que deve estar em tal lugar ou tal posição, se isso acontece, a missão se desvia. E aí o trabalho para trazê-la de volta aos trilhos sempre é mais doloroso, mais difícil, mais complicado. Me parece, em algum momento, a igreja tem perdido isso. Quando eu falo igreja, a igreja é pessoa, não a igreja sistema. A igreja é indivíduos. Como indivíduos, parece que somos tentados a ser autossuficientes nesse processo. E aqui tem a grande primeira lição, que é a lição da Escola Sabatina abre. Um outro texto nesse mesmo caminho, nessa mesma abordagem, está num panfleto dessas publicações que a Ellen White fazia na época dela. Diz assim: frequentemente Jesus os despedia para que visitassem seus lares e repousassem. Contudo, gentil, embora firmemente, resistia a toda sugestão para que ele mesmo repousasse. À noite, ele encontrava tempo que não encontrava durante o dia para orar. E enquanto o mundo que ele veio salvar era embalado pelo sono, no santuário da montanha, o Redentor intercedia junto ao Pai em favor da humanidade. Frequentemente passou noites inteiras em oração e meditação, retornando pela manhã para o trabalho ativo. Às vezes a gente não vê os bastidores da cena do que foram aqueles 3 anos e meio do ministério de Jesus, mas o desenho é muito claro. Quando todo mundo ia para casa, ele ia para a montanha.
Dormir ao relento, entre aspas, dormir, orando, às vezes noites inteiras, em prol de todos aqueles que estavam abaixo da montanha, esperando por um Salvador e necessitando de um Salvador. Esse mesmo desenho se repete para hoje, ou seja, vivemos no limiar da história como Cristo viveu no limiar da história, à beira da cruz. Nós vivemos à beira da mesma cruz, que é o juízo, o julgamento de Deus, o fim da história. Na carona desse texto, sozinho sobre um monte próximo ao mar da Galileia, Jesus havia passado toda a noite em oração por esses escolhidos. No alvorecer, ele os chama para si e com palavras de oração e instruções lhe impõe as mãos numa bênção, separando para a obra do Evangelho. Depois, dirigiu-se com eles à praia, onde bem cedinho já uma grande multidão havia começado a se juntar. E aí vem o sermão com o paradigma do Evangelho. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Primeiro grande sermão, a primeira grande apresentação. Então, esses desenhos começam a ser interessantes de se observar na forma como Jesus procedeu o desenvolvimento da missão. E aí vem o binômio que eu falei. As duas próximas lições vão discutir o conhecimento e a experiência e a diferença entre eles. O que é conhecimento? Informação. Conhecimento é informação, e informação processada. Okay? Conhecimento é isso. Por que a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento? Porque o conhecimento é que me dá a direção. Quando eu conheço, eu sei para onde eu vou. Quando eu conheço, eu sei por que vou e a que vou. Conhecimento é isso. Porém, não adianta ter o conhecimento e ficar parado assistindo o caminho. Tem que botar o pé e sujar o pé no caminho. Não adianta ficar parado na beirada do rio ou na beirada do mar. Tem que andar. Tem que pisar na água para ela abrir. Esse é o desenho. A partir dessa postura, ou seja, o conhecimento praticado, o conhecimento sendo realimentado pela prática. Por quê? Quando você começa a andar e praticar, o que você começa a perceber? Que ainda falta mais conhecimento. E cada prática nova leva a uma necessidade de conhecimento novo. E isso vai ampliando, indefinidamente e eternamente. Ou seja, não vai parar depois da vinda de Jesus. O aprendizado é para sempre. E é isso que dá graça ao céu, senão o céu seria muito chato. Se não há mais nada para aprender, virou chatice. Ou seja, haverá desafios para o resto da eternidade. Esse é o desenho. Como haverá práticas para o resto da eternidade. Começa aqui e vai embora. Essa postura de estudo e prática também é ilustrada num pensamento interessante que está no finzinho da lição de segunda-feira. Diz assim, a própria existência da Escritura contraria o fascínio irracional pela experiência sem conhecimento. Ou seja, eu não posso ter um sem o outro. A experiência sem o conhecimento é uma prática vazia. Portanto, é um modelo emocional de evangelho. E o conhecimento sem essa prática vivencial é legalismo, como viviam os fariseus. A junção desses dois termos equilibra esse processo. Então, a experiência sem o conhecimento se torna um potente míssil, mas sem direção, sem alvo definido. Por outro lado, o conhecimento sem experiência torna-se destituído de vida e, portanto, é frio, é calculista, é diretivo, mas sem vida. E muitas vezes legalista. Os verdadeiros líderes cristãos compreendem a necessidade de cultivar ambos os elementos, não somente em si mesmos, mas também naqueles que são os seus discípulos. E aí eu acho o tom correto do discipulado. Conhecimento e vida. Vida e novo conhecimento. Conhecimento, vida outra vez. E assim vai. Um processo contínuo de crescimento e aprendizado. E aí, na carona disso, santificação bíblica não consiste em uma forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. E aí você começa a ver todo o modelo cristão ser pautado pelo que eu acho e pelo que eu sinto, e não pelo que diz o Senhor. E esse é um perigo tremendo. Por quê? Quando o sentimento pauta a vida passa a ser de altos e baixos conforme os sentimentos são vivenciados ou são apresentados. Então eu venho à igreja, se tem uma forte comoção, uma
bela apresentação, um show maravilhoso, eu saio de lá com um crescimento espiritual. Se eu venho à mesma igreja e houve uma excelente pregação da palavra, mas não teve nada emocionalmente falando, eu saio de lá e parece que nada aconteceu. Esse é o desenho cristão. Quanta emoção, sob o ponto de vista show, tinha no Sermão da Montanha? Tinha um sujeito sentado, uma multidão sentada, um mar no fundo, a água batendo e o vento. Essa era toda a emoção disponível. E aquele sujeito sentado começa mansamente a falar o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por minha causa. Que há de emoção nisso? Que há de grandioso nisso, exceto a mensagem? Entendem o que esse texto quer dizer? Talvez algumas coisas estejam tortas na nossa experiência cristã em função disso. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que uma pessoa esteja ou não santificada. Ou seja, a pessoa santificada não é medida pela sua tristeza ou alegria. Ela pode estar triste ou alegre e ainda assim ser santificada. Porque tristeza e alegria têm a ver com estar no mundo do pecado e não estar pecando. Coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes. Não é porque alguém está triste que ela está em pecado, e nem porque ela está alegre que ela está sem pecado. Essa não é a medida da santificação. A medida da santificação é a proximidade de Cristo. E a maneira como a gente lida com o sofrimento desse mundo ou com as alegrias desse mundo. Isso faz diferença numa pessoa santificada. Mas não o estar alegre ou o estar triste. Isso não é medida de santificação. E aí termina esse texto que está no livro Fé, pela qual vivo, diz assim: aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade de coração e vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Têm consciência plena de quem são e do tamanho da guerra. E portanto, nem sempre estão com um baita sorriso no rosto dizendo está tudo bem. Porque sabem o tamanho da batalha e estão enfrentando a batalha. Mas isso não quer dizer que não estejam santificados. Portanto, a medida é outra, o julgamento é outro. O texto ainda continua, e esse do The Bible Echo diz assim: se tão somente as pessoas pesquisassem mais diligentemente as escrituras, falsas doutrinas e heresias quase não existiriam. Então, qual é o antídoto para o conhecimento equivocado dentro da igreja? Só tem um jeito. É o conhecimento pleno do quê? Da verdade. Não adianta combater a falsidade. Você combater a falsidade pode ser útil no sentido de desmascará-la, mas isso não previne o processo da falsidade. O que previne o processo da falsidade, o que é? Conhecimento da verdade. Adianta você conhecer todas as notas falsas de dinheiro do mundo? Não. Você precisa conhecer qual? Muito bem. A verdadeira. Tudo que você encostar e for diferente da verdadeira, salta aos sentidos, como uma possibilidade de ser falso. E aí o que você faz? Aí você testa. Porque você pegou, não é verdadeiro, eu não preciso provar que é falso só por pegar. Eu preciso perceber que é diferente por pegar. E aí o que eu faço? Provo frente à doutrina. Eu não preciso conhecer todas as falsidades do mundo para combater isso. Eu preciso conhecer muito bem o quê? A verdade, porque qualquer tonalidade diferente da mensagem, eu sei que tem um pingo de falsidade. Portanto, a partir daí eu alerto todos os sentidos para perceber. Tem boi na linha, como se dizia antigamente. Eu não preciso conhecer o mal, eu preciso conhecer o bem muito bem e vivê-lo. E aí na mesma carona o texto termina dizendo assim, esse de um boletim da Conferência Geral de 1º de julho de 1900. Muitos supõem que emoções e manifestações de sentimentos evidenciem a presença do Espírito Santo. Há o perigo de que sentimentos corretos não sejam compreendidos e que as palavras de Cristo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, percam o seu significado. Há o perigo de que tradições e superstições tomem o lugar das Escrituras. Portanto, tem dois perigos nesse texto. Quais são os dois perigos? Perigo número 1,
que as emoções substituam a sensação correta daquilo que é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo presente na vida faz o quê? Guia em toda a verdade. O segundo perigo é igualmente visível, que é o inverso. Emoção zero e verdade tradicional no lugar da verdade real. Ou seja, tradição no lugar das Escrituras. E isso não só esfria a manifestação do Espírito, como impede o conhecimento da verdade. É o legalismo. Os dois perigos estão presentes aonde? No povo de Deus. O que corrige esse perigo? O conhecimento correto das Escrituras e a vida correta com Deus. Domínio completo do Espírito Santo. Toda a comunicação entre o céu e a terra, desde a queda de Adão, nos veio através de Cristo. Aquele que crê nas instruções do Novo Testamento e no Antigo, praticando o que Cristo ordenou, tem o Salvador sempre ao seu lado. Portanto, eu preciso conhecê-lo, preciso viver com ele. Esse binômio, experiência e conhecimento, se dá a partir de o amor de Cristo me constrange, mas me constrange por quê? Porque o amor de Cristo mostra o tamanho do meu pecado e da minha necessidade dele. E me constrange a quê? A ir para a cruz e falar, preciso de salvação e preciso de poder. Poder para quê? Para viver como Cristo viveu, para andar como Ele andou. Esse é o desenho do cristão. Pastor, só uma pergunta. Jesus escolheu os apóstolos dos discípulos. Sim. Qual é a diferença entre apóstolo e discípulo? Discípulos são aqueles que seguem o mestre, porque se encantaram com ele. Apóstolo é aquele que é chamado para quê? Para uma missão. Aquele grupo ele seleciona e muda a sua abordagem, dizendo, vocês agora têm uma missão. Qual é a missão? Guiar espiritualmente a igreja. E assim começa a acontecer daí para frente, mesmo depois que Cristo ascende aos céus, o processo persiste. E aí você vai ver Paulo elencando toda a lista dos sujeitos, diáconos, presbíteros, bispos, professores, etc. Ele vai abrindo o leque sobre a missão, os diversos aspectos da missão e os escolhidos para a missão. Okay? Mais um texto para a gente meditar aí nesse processo. A formação de discípulos é uma obra incompleta sem a experiência, mas a experiência deve ser dirigida pelo conhecimento, que é o que norteia a prática. E aí vem a ilustração dos primeiros líderes, as suas dificuldades e mazelas, mas também as suas benesses ao momento em que se rendem a Deus. E aí tem vários exemplos desses primeiros sujeitos, desde os discípulos aqui atrás, até Estevão e outros aqui na frente, e uma discussão interessante a respeito de como foi o comportamento deles na missão. E aí, uma coisa importante, de dois textos de ilustração desse bloco. Primeiro diz assim, o Salvador não despreza a educação, pois quando regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Então, o que faz a educação ser uma bênção? Que duas coisas faz a educação ser uma bênção? Ser regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço. A educação, quando não sob essa perspectiva, é uma tremenda maldição, porque acelera o erro. E aí tem um problema com a eficiência. A eficiência sem o valor correto exponencia o erro. Porque se você for tremendamente eficiente no método, mas com o alvo errado, você acelera a queda. Se tiver toda a técnica do mundo para o alvo errado, você acelera a queda. O desenho é o alvo certo com a técnica perfeita. Aí eu tenho a eficácia do modelo. O que mais vem aqui nesse texto, na carona dele? Houve, porém, muitos homens de saber e ilustres que acreditaram nos ensinos de Cristo. Houvessem esses obedecido determinadamente às convicções de sua consciência e teriam seguido o Mestre. Suas aptidões teriam sido aceitas e empregadas em seu serviço, caso se houvessem eles oferecido. Faltou-lhes, porém, força moral diante dos carrancudos sacerdotes e invejosos governantes para confessar a Cristo e arriscar sua reputação, ligando-se ao humilde Galileu. Mesma coisa hoje. O grupo mais difícil de atingir não são os incultos, incultos no sentido da cultura do mundo. Não são os pobres, nem de espírito e de outras formas, na visão do mundo. Esses são simples de alcançar, por quê? Porque já estão numa condição de margem.
O difícil de alcançar são aqueles que não precisam de nada, que têm tudo, seja em posses, seja em conhecimento. Esses são difíceis de alcançar. E esses precisam de mais, de discipulado, mais do que pregação, porque eles já têm tudo, não adianta pregar. Mas eles não têm vida, então adianta viver. Como é que você conquista os grandes da fé própria, da fé pessoal? Vivendo com eles. E é na crise deles que eles vão verificar a estabilidade daquele que está do lado. Seja este simples, como a menininha de Naamã, ou seja esse tremendamente culto, como Paulo, que está do lado dele. Nicodemos foi converso por quê? Porque Cristo era inculto? Não. Ele sabia tanto que os doutores se encantavam com a capacidade que ele tinha de argumentar sobre a lei, sem nunca ter passado pela escola dos escribas. Portanto, a cultura de Cristo era ampla demais, e você vê isso pelos textos dele, pelos relatórios que os apóstolos fazem dos textos dele. A despeito disso, quando Nicodemos o procura na calada da noite, o que Cristo diz? Tem que nascer de novo. E aí Nicodemos brinca com Cristo e Cristo fala: bom, se você não entende as coisas simples, não adianta nem eu te falar das complexas. E aí Nicodemos volta para casa com um baita problema para administrar nos próximos anos, até que ele entende o que Cristo disse e ele se torna o líder da igreja quando Cristo morreu, porque ele era capaz e tinha dinheiro. Era capaz no sentido da educação que tinha, e tinha o dinheiro para sustentar os pobres apóstolos que estavam sem mestre. E ele banca o cristianismo até o último dos seus centavos para que o cristianismo se expanda. E aí outros começaram a se agregar, como José de Arimateia e outros mais, no mesmo processo, para bancar o cristianismo nos seus primeiros 30 anos. São pessoas como Nicodemos que pagaram a conta. Alguém tinha que pagar a conta. E os apóstolos podiam pagar a conta de que jeito? Com peixe? Não paga. Se ia pagar com peixe, não dava para pregar. Então o que Nicodemos faz? Eu não tenho a mesma dimensão da pregação, mas eu tenho algo que vocês precisam. Então vocês vão para a pregação direta e eu vou para a indireta. Eu sustento a igreja, vocês pregam. Esse é o desenho. Por último, a lição fecha, e aí a gente encerra o processo, com o legado. Qual é o legado de Cristo? Qual é o legado de Jesus? 3 textos para a gente meditar. Primeiro, embora desprezados pelos líderes religiosos e fossem deficitários academicamente, superaram os fariseus nas coisas mais importantes. Quais são elas? Transparência, humildade, dependência e autenticidade. 4 coisinhas importantes: transparência, humildade, dependência, autenticidade. Nisso, os discípulos, os apóstolos, suplantaram os mestres da época. Segundo texto para a gente meditar: foi sincera devoção, humilde e fervorosa oração, o que os levou à íntima comunhão com Ele. Assentaram-se com Ele nos lugares celestiais, compreenderam a enormidade do débito para com Ele, e mediante perseverança e fervorosa oração, obtiveram a dotação do Espírito Santo e saíram carregados com o fardo da salvação das pessoas, cheios de zelo para estender os triunfos da cruz, e com os seus esforços, muitas pessoas foram trazidas das trevas para a luz, e diversas igrejas foram estabelecidas. Mais um texto para a gente encerrar. Seremos menos fervorosos do que os apóstolos. Não haveremos de, fundamentados em fé viva, reclamar as promessas que os levaram da profundeza de seu ser, implorar ao serviço, ao Senhor Jesus, o cumprimento de sua palavra. Peçam e receberão. Não virá o Espírito de Deus hoje, em resposta à oração fervorosa e perseverante, suprindo de poder os homens. Não está Deus hoje dizendo aos seus obreiros que oram, que confiam e creem, que estão abrindo as Escrituras aos ignorantes da verdade: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Por que então a igreja é tão fraca e tão pouco espiritual? Pergunta desse texto, se você quiser lê-lo inteiro depois, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 32 e 33. Ler inteiro, é interessante de observar esse fenômeno. Uma última referência sobre isso aqui.
E há um texto na lição dessa semana que é muito interessante sobre isso. O texto diz: nos dias dos apóstolos, o evangelho foi pregado a todos os lugares onde havia nação. Todas as nações dos dias dos apóstolos ouviram do evangelho de Cristo. 12 pessoas. 12 pessoas. Vivíamos o período da plenitude. Por que Cristo não voltou naquela época? Porque ainda falta uma outra parte do protocolo. E aqui eu vou fazer uma situação homilética fora da exegese do texto de Ellen White. Lembra, Ellen White pontua: o evangelho foi pregado a todas as nações. Todo lugar onde tinha nação, o evangelho foi pregado naquela época. Por que Cristo não voltou se a promessa era essa? É que o texto amplia isso e diz: não só a toda nação, mas a toda tribo, língua e povo. Se 12 foram suficientes para isso naquela época, talvez 18 milhões sejam mais do que suficientes para a época de hoje. A única pergunta é essa: por que tão fracos e por que tão pouca espiritualidade? Essa é a questão que nos paira como sensibilização da lição. Se sentirmos isso, então o resultado será diretivo. Cada um escolhe os seus 4 ou os seus 5 e os influencia com a vida e a verdade. E esses 4 ou 5, se fizerem o mesmo, Jesus volta. Isso atingirá toda tribo, língua, povo e nação. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, mas principalmente pelo momento crucial da história do mundo em que vivemos. Te agradecemos porque nos deixaste passar pelo último tempo da história, mas te pedimos poder que venha do Espírito para que compreendamos a urgência desse tempo e a necessidade de concluirmos a tua obra. Amém. Dá que essa obra se conclua plenamente em nosso coração enquanto indivíduos, para que assim possa se concluir enquanto nação, tribo, língua e povo, pela influência do teu Evangelho e a manifestação do teu Santo Espírito. Amém. Perdoa nossos pecados, dá-nos a perspectiva do reino e, se possível, assisti-lo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém.